No coração de Nelson Ramos, uma chama foi acesa há 18 anos. Uma pequena congregação, movida pela fé, pelo amor e pela promessa do avivamento. Hoje, celebramos não apenas o tempo que passou, mas tudo o que Deus tem feito através da Igreja Assembleia de Deus Tempo de Avivamento. Tudo começou no ano de 2007, quando o pastor João Ferreira, juntamente com um pequeno grupo de irmãos, guiados pelo Espírito Santo, decidiu se reunir em oração, clamando por um avivamento em Nelson Ramos. Em meio a lutas e simplicidade, nascia a Igreja Assembleia de Deus Tempo de Avivamento. Mesmo com poucos recursos, o povo de Deus perseverou. Os cultos eram marcados por fervor, lágrimas e milagres. A cada dia, novas almas chegavam e a obra crescia. A igreja se tornou um refúgio para muitas famílias. A igreja se fortaleceu com ministérios que impactaram vidas, o louvor que exalta o nome do Senhor, os jovens sedentos por Deus, mulheres e homens que oram e crianças que crescem no caminho do Senhor. Foram muitas vitórias, mas também muitos desafios. Em cada dificuldade, Deus mostrou que estava à frente. A igreja avançou na construção do templo, em eventos evangelísticos e no cuidado com a comunidade. Hoje celebramos 18 anos de história, 18 anos de milagres, salvação, crescimento e unidade. O passado nos ensina, o presente nos inspira e o futuro nos impulsiona a continuar firmes no propósito de Deus. Assembleia de Deus Tempo de Avivamento completa 18 anos de história para a honra e glória do Senhor. Que os próximos anos sejam ainda mais cheios de graça, poder e avivamento. Fica agora com uma poderosa mensagem para o teu coração. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento. Aleluia. Que alegria poder estar com todos vocês para celebrar o Senhor por 18 anos na Assembleia de Deus em Nelson Ramos. Seja Deus louvado por esse tempo tão precioso que o Senhor tem preparado. Eu estou muito emocionado porque tive a oportunidade de poder estar servindo aqui nesta casa durante uns 4 anos e meio, para uns 5 anos, e a gente conseguiu fazer uma coisa muito boa junto com todos aqui, e eu aproveito a oportunidade para poder louvar o Senhor e cumprimentar de uma forma também distinta meu tio, o pastor João, cumprimentar a pastora Marilda, também tio Alacrino. Já cheguei e falei, tio Lalá, eu lembrei da bronca da mamãe, que Lalá, o quê? Cumprimentar o pastor Alacrino, o pastor Guilherme, tia Creuza, demais que estão, tanta gente amiga que nós temos nesse lugar. Estamos muito felizes mesmo. Parabéns, Assembleia de Deus, de Nelson Ramos, por 18 anos. Quem pode aplaudir o Senhor por esse tempo? Já Cleoninho servindo água. O pastor Lindomar falou que seria Coca-Cola hoje. Deus pode fazer uma obra. Aleluia. Se ele transformou água em vinho, ele pode transformar. Eu creio, hein? Aleluia. Estou acompanhado da pastora Jô, da Ana Lívia. Ana, corre aqui para você cumprimentar. Eu te conheço, você está com o rostinho empinado assim, né? Me chama, pai, me chama. Filho de crente, pregador, gosta de microfone. Da paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, pastor João. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje nessa igreja maravilhosa. Deus abençoe a vida de todo mundo. Amém.
Isaías capítulo de número 58, nós vamos ler o verso de número 11. Você pode permanecer sentado. Isaías capítulo 58, verso de número 11. Aleluia. Diz o texto: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas não faltam. Aleluia. Eu vou ler por mais uma vez, porque tem 5 bênçãos de Deus que está nesse texto que eu quero compartilhar com todos vocês. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas não faltam. Aleluia, glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia e deixa sozinho, não onde? Cadê o reizinho? Está ali. Agora é reizão, né? Crescendo. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías é um dos livros do Antigo Testamento muito conhecido de todos nós. Acredito que não é nenhuma novidade quando nós lemos um texto do livro do profeta Isaías. Até porque nós entendemos um pouco sobre a sua importância como profeta no Antigo Testamento. Homem de Deus que profetizou uma profecia não apenas para o seu tempo, mas também para o tempo que nós estamos vivendo. De tal forma que quando a gente faz uma consideração sobre o livro do profeta Isaías, nós ficamos sobremodo edificados, até porque a gente entende que boa parte das suas profecias não estava exclusivamente voltada para aquela época, mas também apontando para a pessoa de Jesus, o nosso Messias. Tanto é que nós conhecemos Isaías como profeta evangélico, um profeta messiânico, porque ele profetizou muito acerca de Jesus. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, nós podemos até mesmo afirmar que este livro é uma Bíblia em miniatura. Aí você fala, mas pastor Juliano, por que o livro do profeta Isaías é uma Bíblia em miniatura? Porque você sabe assim tanto quanto eu, que a nossa Bíblia possui 66 livros e está dividida em 2 partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. De uma forma curiosa, o livro do profeta Isaías, ele também está dividido em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o 39, e a segunda parte vai do capítulo 40 até o 66. A segunda parte, do capítulo 40 até o 66, é uma das partes que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento. Até porque Deus já tinha colocado na mente do profeta Isaías que o cativeiro da Babilônia seria inevitável. Era um processo que a nação de Israel iria passar. Só que Deus, como estava antevendo o processo, não iria permitir o seu povo passar desprevenido naquele processo. Deus não iria deixar o seu povo passar a mercê sem orientações. Tanto é que ele coloca uma profecia na boca do profeta Isaías para poder profetizar e preparar, equipar o povo de Israel para que eles pudessem então passar o cativeiro da Babilônia de cabeça erguida. Tanto é que a partir do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, nós encontramos uma mensagem que demonstra o poder de Deus, sua grandeza, sua soberania. E até uma dica para você: pega esse restante de mês de abril, vai para Isaías capítulo 40 e passa a dar uma meditada nesse capítulo. Por quê? Porque a gente precisa entender que o Deus que nós servimos não é um Deus pequenino, não é um Deus raquítico, não é um Deus que necessita de tomar biotônico
ler Isaías capítulo 40, a gente enxerga o tamanho do nosso Deus. Para você ter uma noção, o profeta vai dizer, pastor Lindomar, que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele mede os céus a palmos. Dá para imaginar o tamanho da mão do nosso Deus? Quando Ele quer, Ele mede os céus a palmos. A ciência, com todo o seu poderio tecnológico, até hoje não conseguiu medir o tamanho do céu que está sobre a nossa cabeça. Mas o profeta toma a palavra e diz: o nosso Deus, quando Ele quer, isso para Ele é vigia. Ele mede os céus a palmos, porque a sua mão, ela é gigantesca, ela é extraordinária. E o profeta fica empolgado para descrever o tamanho de Deus. Ele continua dizendo que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele pega todos os montes, todos os outeiros e pesa tudo isso em balança de precisão. A balança de precisão é aquela balança pequenina que o Ourives usa para poder pesar o ouro. E aí você começa a imaginar o tamanho de montanhas que cerca o nosso estado, cerca o Brasil, que está nas nações. No final do ano passado, em outubro, a gente cruzou as fronteiras, fomos para o Chile e passamos na conquista Cordilheira dos Andes, ali banhada de neve para um lado, neve para o outro, montanhas gigantescas que estão ali. E o profeta diz que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele pega tudo isso e coloca em balança de precisão. Pastor Juliano, é impossível para o homem fazer isso, mas aqui que está gostoso, o que é impossível para o homem, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E lá vai para você jogar em cima da glória. É impossível algo para você, mas é possível para o nosso Deus, é possível para o nosso Senhor, é possível para o nosso Criador. Eu estou vendo mão sendo levantada, eu vou repetir: é possível para Deus. Aleluia, aleluia. Ele ainda, para poder preparar o espírito de Israel para aquele cativeiro da Babilônia, Ele continua dizendo que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele pega todas as águas do planeta Terra e mede tudo isso na concha da sua mão. Se eu pedisse ao Tiago Belbinho que colocasse esse copo com água aqui nas minhas mãos, eu parasse as minhas mãos, se eu juntar as minhas duas mãos, eu não vou conseguir segurar esse pouquinho de água que está nesse copo. Se eu pedisse auxílio ao pastor Aquino, pastor João, os demais obreiros que aqui estão, me ajuda para segurar esse pouquinho de água, a gente não daria conta. Por quê? Porque a nossa mão não consegue segurar essa água. Mas o profeta diz que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele pega todas as águas do planeta Terra e coloca tudo isso na concha da sua mão. E para você adorar Deus com fé esta noite, Tiago Silvio, se esse copo tivesse furado, Ele não iria segurar o bebê. Esse pouquinho de água que está aqui dentro, pastor Juliano, o copo que está furando não segura a água, verdade. Mas por que você está dizendo isso? Porque eu preciso lembrar vocês, Eliane, que a mão do nosso Deus está furada, porque foi furada na cruz do Calvário, mas Ele mesmo falou furada, Ele consegue segurar todas as águas na concha da sua mão. Alguém deveria fazer barulho de glória nessa noite. Aleluia! 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 O profeta continua dizendo que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele conta todas as estrelas e chama cada uma delas sem esquecer os nomes. Irmãos, Ele chama cada estrela pelo seu nome e não se esquece do nome de nenhuma delas. Há uns 15 anos atrás, a NASA, irmão Santos, fez um telescópio tão poderoso que, se a Terra fosse reta de São Paulo, se conseguiria ler um jornal pendurado numa banca em Jerusalém, pastora Jô. Aí viraram esse telescópio para o céu e começaram a contar estrela. Pararam a contagem
mas pararam pela mais de 700 trilhões de estrelas. Tem mais estrela no céu do que gente na terra. Aí quando você pega uma informação como essa, que tem mais estrelas no céu do que gente na terra, o Espírito Santo vai do teu lado e fala: se ele não se esquece de mais de 700 estrelas, será que ele vai esquecer de você? Eu vou falar de novo para alguém dar um dado de vitória. Até os fios de cabelo da tua cabeça está contado, ele sabe de tudo. Já foi cantado aqui, ele sabe de tudo. Eu vou reforçar o nome da profecia para dizer: ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da promessa. Ele não se esqueceu do que falou. Era Deus dizendo para o povo de Israel: vocês vão atravessar o cativeiro da Babilônia, mas ninguém vai passar de cabeça baixa, passe de cabeça erguida. Por quê, pastor Juliano? Porque só passa na provação de cabeça baixa e não conhece a profecia que carrega. Se você souber a profecia que você carrega, você não vai dizer o seguinte: mais um dia nessa prova. Pelo contrário, com base na profecia que você carrega, você vai dizer: é menos um dia nessa luta, é menos um dia nesse deserto, é menos um dia nessa provação. Eu estou pregando para a gente aqui que o céu já te habilitou, o céu já te preparou, mas o diabo interdiçou a tua mente, vai entorpecer a porta da profecia que você carrega. Mas ainda bem que você veio nos 18 anos da Assembleia de Deus, em nossos anos. Hoje Deus vai fazer a chama acender na sua vez, porque você não morre nessa prova. Essa é meu plano. O ano era 2015, eu estava aqui como pastor. Pastor Lajão estava com uma barriga gigante. Quando a gente ia para o pré-natal, pastor João, o médico falava assim: é uma bebezona, hein? O Morival. Olhe lá se não for gêmeos. Aí eu falava com ele: agradeça a oportunidade em nome de Jesus. É uma bebezona. Aí de repente eu estava no trabalho e era o culto de quarta-feira. A Jo me liga: amor, a bolsa estourou. E ela, levei ela às pressas, a irmã ficou com ela lá, e eu vim para o culto. Cheguei lá, eu fiquei desesperado para poder ficar. Aí o doutor falou assim: meu filho, você pode ir embora. Aí eu falei: é quarta-feira, eu vou para o culto. Não é que eu não posso fazer mais nada, ir para o culto. Mas eu me lembro que aquele ano foi um ano de muita experiência para a gente. E quando a Jo começou a dar os sinais que a bolsa iria estourar, ela passou uma experiência que toda mãe tem que dar, a Creuza passa. Toda mãe que está sabe que quando a criança está sendo gerada, o melhor lugar para essa criança ficar é no ventre. No ventre a criança é amada, cuidada, alimentada, protegida, paparicada. Mas tem um tempo para a criança ficar nessa geografia, nesse ventre: 9 meses. Quando vence o tempo, o que o corpo da mulher de uma forma natural vai fazer? Vai pegar a criança e vai virando ela de cabeça para baixo. Imagina se a Ana Liga está no ventre da mãe e conseguisse falar para a mãe Hilda: mãe, estava tudo bem, tudo tranquilo, eu estou sendo virada de cabeça para baixo. Se a Jo conseguisse ouvir o grito de desespero da Ana Liga no ventre, ainda que ela tentasse fazer alguma coisa, não iria conseguir. Por quê? Porque virar a criança de cabeça para baixo, quando a cabeça está com a criança no ventre abaixo da mama da mulher e o corpo vira a criança de cabeça para baixo, na nossa linguagem é virar de cabeça para baixo, mas na linguagem de Deus é o encaixe, é posicionamento para poder sair para o novo tempo. Pastor Juliano, o que você quer dizer? Eu estou dizendo para alguém aqui que talvez entrou nesse meio dizendo: a minha vida sentimental está de cabeça para baixo, a minha vida financeira está de cabeça para baixo, a minha vida ministerial está de cabeça para baixo, a minha vida está de cabeça para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a tua vida
nessa situação ali, cabeça erguida. Por quê? Porque o crente israelita, quando entrou naquela provação do cativeiro da Babilônia, o Senhor usou a boca de Jeremias para poder dizer: é 70 anos. Por quê, pastor Juliano? Porque prova na vida de crente tem data de validade. Ela começa, mas já começa com a data para poder terminar. O que não tem data de validade na sua vida é a promessa que você carrega. Quantas pessoas já passaram aqui nesses 18 anos, mas as promessas que Deus fez sobre esse lugar, sobre essa casa, ainda está de pé. Está de pé. Alguém está levantando a mão e vou repetir: a promessa está de pé. A minha promessa, gente, levanta a mão hoje. Eu vou repetir para você, vai olhar a mão. A promessa está de pé. Está de pé. Quem tem promessa, aí sobre a nação de Israel, Deus toma a boca de Isaías e faz a eles pelo menos 5 promessas. Promessa de número 1: e o Senhor te guiará continuamente. Deus estava dizendo para o povo de Israel: eu estarei sempre na direção de vocês. E era estranho você compreender essa profecia naquela época, porque quem está pegando a mão do povo de Israel e conduzindo Nabucodonosor, um soldado da Babilônia. Imagina um soldado da Babilônia, mete uma corrente na sua mão e vem dizer: vem israelita, vem israelita. Aí você olha para essa profecia e você fala: não, mas o profeta falou que o Senhor está me guiando. Pastor Juliano, como que entende um texto como esse? Se na minha mão está segurando um algoz me puxando para o cativeiro, e eu tenho uma profecia que diz que o Senhor me guiará continuamente, é que nós temos que entender que Deus guia a nossa vida não só nos momentos bons, mas Ele guia a nossa vida também nos momentos ruins que a gente atravessa. Já foi dito aqui, eu vou só relembrar para você da glória: Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle da situação. Pode ser adversa, mas Deus está no controle. Mediante a luta que eu passo, se eu transfiro a condução dessa situação para o diabo, eu estou simplesmente dizendo que Deus falhou, mas Deus não falha com a gente. Você pode estar passando a luta mais complicada da vida, o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Eu vou repetir: o Senhor te guiará continuamente. Eu vou enfatizar de novo: o Senhor te guiará continuamente. Eu vou repetir para mim da glória: o Senhor te guiará continuamente. Possivelmente você conhece alguém que entrou em uma outra nação de uma forma ilegal. Tem 2 formas de se entrar em outra nação: de forma legal e ilegal. Legal quando está todo mundo com os documentos. Ilegal quando alguém levanta uma determinada soma de dinheiro, paga um grupo chamado coiote, para que ele possa dar acesso para outras rotas. E aí a pessoa vai, paga aquele valor, e o coiote vai guiando a pessoa. Mas quando chega em um determinado ponto da caminhada, o coiote olha para aquela pessoa e fala: agora você tira a camisa, mergulha, corre, se vira, porque eu te trouxe até aqui. Daqui para frente é você e você. Eu te conduzi até aqui. Daqui para frente você vai ter que correr. Eu te conduzi até aqui. Daqui para frente você vai ter que nadar. Eu te trouxe até aqui. Daqui para frente se vira nos 30. Pastor Juliano, por que você está dizendo isso? Para te fazer entender que Deus não é coiote. Deus, Ele é pastor. E Ele sempre estará guiando a nossa vida. Pegue na mão de quem está do teu lado, levanta a mão e diga: Ele está conduzindo a tua vida. Ele está conduzindo a tua casa. Ele está conduzindo a tua história. Ele está conduzindo o teu ministério. Eu vou enfatizar o nome da glória. Ele está conduzindo você.
gostoso de Deus estar na condução da nossa vida é que Deus sabe o caminho. Tem um rei na Bíblia, rei da Assíria, chamado Ben-Hadad. Ele colocou na cabeça dele, Rosinha, eu vou fazer algo contra o povo de Israel. E eu vou cercar eles na rua X. Aí Deus está lá de cima olhando. Está querendo colocar a mão no meu povo. Aí Deus, no ouvido do profeta Eliseu, dizia assim nele: Eliseu, avisa o rei, tem emboscada de Ben-Hadad aqui. O Eliseu ia no ouvido do rei, o rei avisava o povo, e o povo passava por outro lugar. E Ben-Hadad ficava ali esperando e nada. Armou uma vez, deu errado. Aí ele dizia: já que não passaram por aqui, estão passando por lá, eu vou pegar eles na próxima esquina. Armava e ficava esperando. De repente, o Senhor falava com o profeta Eliseu: estamos armando de novo. Eliseu, avisa o rei, tem emboscada ali. Aí o rei era avisado pelo profeta, avisava o povo e passava por outro lugar. Aí Ben-Hadad armava, dava errado. Armava, dava errado. Armava, dava errado. De repente ele chega à conclusão: tudo que eu faço contra esse povo não dá certo. Tudo que eu faço contra esse povo não dá certo. Tudo que eu faço contra esse povo não dá certo. Tudo que eu faço contra esse povo não dá certo. Eu vou repetir também agora. Tudo que eu faço contra esse povo não dá certo. Tudo que eu projeto contra o povo de Israel não dá certo. Assim como Ben-Hadad projetava contra Israel, não dava certo. O diabo também tem projetado contra você. E tu vai cair no teu lado, desce na tua direita e nada vai te atingir. Porque nenhuma arma preparada, forjada, vai prosperar. Porque não estava dando certo contra Israel, porque era Deus que estava no comando, porque era Deus que estava na condução, porque era Deus que estava na direção daquela nação. E eu tenho uma profecia para você: o Deus que começou guiar na igreja 18 anos atrás, Ele vai continuar guiando até o arrebatamento da igreja. O Deus que começou guiando a sua vida vai continuar te guiando até o arrebatamento da igreja. E pode sacudir a mão para a glória. O Senhor te guiará continuamente. E o profeta continua dizendo: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, secos. Por quê? Porque Deus nunca prometeu para o povo de Israel que a caminhada com ele seria só nas campinas verdejantes. Também tem um momento nos desertos da vida. Tem os momentos que a gente passa nos apertos. Só que toda aprovação é didática. É uma auto-lição que Deus quer fazer a gente aprender. Deus não pune por punir, sem critérios. Deus traz lições para a gente poder crescer e amadurecer. De tal forma que já está avisando: o Senhor fartará a tua alma em lugares áridos. Significa dizer, vai ter deserto na tua vida, mas tem uma promessa para nós aqui. Alguém falou glória? Mas tem uma promessa para nós aqui. E qual é a promessa? A promessa é, Ronald: o Senhor fartará a tua alma. Fartará a tua alma, não é os celeiros. Tem promessa para celeiro cheio? Tem. Só que aqui a promessa é para a alma farta. Por que, pastor Juliano? Porque não é o deserto em si que é o problema, é como você passa nele. Crente não pode passar no deserto com a alma vazia. Crente passa no deserto com a alma cheia. Os consultórios estão lotados de gente que estão no seu bolso lotado, 2, 3 carros na garagem, morando de frente para o mar. Os consultórios psicológicos, psiquiatras estão lotados de gente que o celeiro está cheio, mas a alma está vazia. Por isso pensa um monte de pensamento negativo, tenta tirar a própria vida. Porque o celeiro está cheio, mas a alma está vazia. Mas esse crente,
com a alma cheia, ainda tem alegria no meio do deserto. Eu lembro aqui, logo quando o pastor Lacrino, eu assumi a posse aqui da igreja na ausência do pastor Lacrino, 2013. Veio um dilúvio de água no estado do Espírito Santo. Tinha um casalzinho que morava aqui do lado, o Moreninho. Nós resgatamos eles no Parque da Defesa Civil em 2013. Eu esqueci o nome daquele cabeludo, só lembra? Cabeludinho. 2013, a gente resgatamos ele aqui no Parque da Defesa Civil. O instrumento boiando, cadeira boiando aqui dentro. Água pela metade. Os cultos foram suspensos. E aí ficava preocupado, todo pastor fica preocupado com a situação quando acontece. Só que para minha surpresa, tinha crente que mandava mensagem e dizia assim: pastor, passa lá em casa, vai passar lá, vai fazer uma oração. Faz uma oração. Mas eu não esqueci de entregar minha oferta e não diz na casa do Senhor. Eu falava, gente, o pessoal está perdendo coisas. Só que a alma ainda está alegre. Porque não é porque você está passando o deserto que princípios serão quebrados. Eu vou de novo. O diabo está pensando que no meio desse tempo de deserto que você está passando, você vai quebrar princípio. Mas avisa lá, eu posso estar no deserto, mas eu ainda adoro. Eu posso estar no deserto, mas eu ainda magnifico. Eu posso estar no deserto, mas eu ainda canto. Se depende aqui, depois de conflito segundo, levanta a mão, A alma está cheia da presença de Deus. E aí, meu amigo, não depende do ambiente, porque não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Crente que está com a alma cheia pode estar no deserto, mas quando ele adora, a glória de Deus ela desce, a unção de Deus é liberada. Eu fui tomado para pregar nesse lugar. Aqui tem crente e a alma está cheia, está cheia, está cheia. Quem pode adorar aí? Tiverá continuamente, fartará a tua alma nos lugares áridos. O gostoso, terceira bênção, fortificará os teus ossos. O que é isso? Saúde. Saúde. Eu vou de novo. Saúde. Oh, Deus. A maldição de Deus aqui nesse lugar. Ele é o Deus que sabe. Ossos fortes aponta para a saúde. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, antes de sair, Deus falou com Moisés: pega os agentes de saúde, os levitas, manda aí de tribo em tribo, avalie o estado clínico de cada um, de todo mundo, de todas as 12 tribos. E ele foi da tribo de Judá, avaliou todo mundo. Conclusão: não tem ninguém doente. Tribo de Sagar, avaliou todo mundo. Rosinha, como é que está o povo aí? Ninguém tem ninguém doente, todo mundo com saúde. Olhou para o outro lado, pastor João, tribo de Levi, como é que está? Todo mundo com saúde. E foi tribo por tribo. O Salmo de 105, verso 37 traz o relatório que no meio das suas tribos não tinha nem um só doente. E eram mais de 3 milhões de pessoas. Eu vou falar uma coisa, aquilo que eu creio, o Deus que deu saúde lá atrás. Aleluia. O Deus que deu saúde lá atrás é o Deus que dá saúde hoje. O Deus que deu saúde lá atrás é o Deus que dá saúde hoje. O Deus que deu saúde lá atrás é o Deus que dá saúde hoje. Porque meu Deus não Deus ontem, é o Deus
na Bíblia fala de estrutura. Pegaram Jesus no dia da sua condenação, condenaram ele e mais 2 ladrões, crucificaram os 3. Aí o soldado pega uma vara, uma cana, uma madeira, e vai nas pernas do ladrão da esquerda e pum, quebra. Vai nas pernas do ladrão da direita e quebra. Mas quando vai atingir as pernas de Jesus, o Salmo 22 entrou em cena. Porque a profecia do Salmo 22 era uma profecia acerca de Jesus, e ela blindou Jesus. E o que está escrito no Salmo 22, pastor Juliano? Está escrito: e nenhum dos seus ossos foram quebrados. Rasgaram a roupa de Jesus, mas não tocaram nos ossos. Arrancaram o sangue de Jesus, mas não tocaram os seus ossos. Furaram Jesus de um lado para o outro, mas não tocaram os seus ossos. Pregaram o prego nas mãos e nos pés, mas não tocaram os seus ossos. Tocaram na barba, tocaram na roupa, tocaram no rosto, mas na estrutura ninguém tocou. E lá vai para você da glória. Assim o diabo fica maluco, porque ele toca no lado e toca no outro, mas na tua estrutura Satanás não tem poder de tocar. E lá vai para você da glória. Olha você aqui, de pé, adorando. Ninguém toca. Você está mais vivo do que nunca. Aleluia. Você está mais vivo do que nunca. Eu vou de novo. Você está mais vivo do que nunca. Quem deveria dar glória a Deus? Glória a Deus. Também tem 2025 vivo. Mas olha você aqui. Quebrados, fortificará os teus ossos. E o profeta continua descrevendo a 4ª bênção sobre o povo. E tu serás como um jardim regado. Jardim não é projeto da terra. Assim como a minha mãe tem também a tia Maria, tem a santa que mexe com costura. Mas uma das profissões de Deus é costura. Ele fez a roupa para ela. Só que Deus não é como profissional, costureiro, também ele é um jardineiro. Por que, pastor Juliano? Porque ele que plantou o primeiro jardim não tinha, mas Deus plantou. Porque o jardim não é produto da mente humana, ele é de Deus. E como o profeta está dizendo aqui, e tu serás sobre o jardim, é ele dizendo: você é um projeto de Deus. Aleluia. E como Deus plantou aquele jardim, pastor Lindomar, tinha 4 rios que abastecia. Porque quando o projeto é de Deus, Deus cuida. E presta a mão para quem está do teu lado e libera essa profecia para ele. O cuidado de Deus está sobre a tua vida. O cuidado de Deus está sobre a tua casa. Eu vou repetir: o cuidado de Deus está sobre a tua família. O cuidado de Deus está sobre os teus filhos. O cuidado de Deus está sobre a tua geração. Eu vou repetir para mim, o cuidado de Deus está sobre você. Aleluia. E para a gente caminhar para fechar, e tu serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia. Manancial, não poço. Pastor Juliano, o que é manancial? Não poço. A promessa é manancial, Juliano, não é poço. Qual é a diferença de manancial para poço, pastor Juliano, se os dois têm água? A diferença
Quem já pegou água no poço, sabe que a água do poço vem até no limite. E quando tira a água, ela diminui. E para voltar demora muito. E quando volta, pastor Lacria, volta no mesmo lugar. A água de poço nunca rompe o limite. Só fica ali quando alguém tira, vai lá embaixo. Agora a água de manancial, ela vai jorrando. Jorra para o lado direito, jorra para o lado esquerdo, jorra para frente, jorra para trás. Poço, a água diminui, manancial, quanto mais tira, mais água tem para poder jorrar. Eu vou de novo para a vida agora. A Assembleia de Deus e Nelson Ramos não é poço, é manancial, porque quanto mais tira água, mais água tem para poder jorrar. Essa casa é uma casa que é manancial de Deus e tem água jorrando aqui. Tem água jorrando aqui. E vai continuar jorrando. Eu estava me lembrando hoje durante o dia da trajetória dessa casa. Quando começou lá do outro lado, a compra desse terreno aqui. Aí me veio na cabeça de João, de Lacria, aqui tinha uns 3 mulungus de terra e as 3 colunas atravessadas, só esqueleto de pé. Titoninho estava começando a usar a muletinha. Aí quando tinha um dia aqui em cima, aí Titoninho entrou lá, as muletinhas, e a brincadeira foi: entrou porque ele paralítico. Levanta as muletas. Titoninho levantou as muletinhas para o céu. Está entrando dando glória. Dentro daquela fundamental, das tapagens, de tudo. Igrejas saíram daqui, obreiros bons, o mundo está conhecendo que saiu do ministério. Estão espalhando fogo nos países agora. Ah, não, deixa eu falar de novo. Quanta coisa aconteceu nesses 18 anos. Quantas famílias foram restauradas. Quanta gente deixou a cachaça, deixou o crack, deixou o pecado. Está na igreja para servir ao Senhor. Quanta gente, eu vou de novo. Para vir fazer barulho nesse lugar. Porque Satanás tenta engulhar. Mas Deus não vai engulhar. Porque ela nasceu. Vai continuar chorando. Aleluia. Aleluia. Por um minuto, você que sente liberdade no Espírito de Deus aqui nesse lugar. Adore a Deus comigo nesse momento. Você que está sentindo liberdade do Espírito de Deus aqui nesse lugar. Adore a Deus. Você que está no ambiente que é manancial. Agora. Deus, não é pra gente terminar.